Paz de Cristo Jesus para todos. Estou de volta, pastor Eliúde Tavares, para mais uma videoaula. E nessa ocasião vamos estar meditando, estudando sobre perseverando na fé em Cristo, lição 13, 30 de março de 2025. É a última lição deste primeiro trimestre. Antes de continuar, gostaria de lhe pedir, por gentileza, você que ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa seu joinha. Vamos lá então. O texto áureo diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. O texto áureo diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Assim nós cremos, assim pregamos, assim ensinamos, mas a sociedade em geral não crê, né? Tem as suas seitas, suas religiões. Nós vamos estar falando um pouquinho e fazendo um resumo daquilo que temos estudado também durante este primeiro trimestre, porque nós estudamos na primeira lição quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, na segunda lição somos cristãos, terceira encarnação do verbo, na quarta Deus é triuno, na quinta lição estudamos Jesus é Deus, na sexta o Filho é igual com o Pai, na sétima, as naturezas humana e divina de Jesus. A oitava, Jesus viveu a experiência humana. A nona, quem é o Espírito Santo. Na décima, o pecado comprometeu a natureza humana. Na 11ª, a salvação não é obra humana. Na 12ª, a igreja tem uma natureza organizacional. E hoje, perseverando na fé em Cristo. Paulo então escreve a Timóteo, 1º e 2º Timóteo são cartas pastorais, Tito também é uma carta pastoral, e ele chama a atenção, ele fala como exemplo interessante. Ele, ao escrever a segunda epístola, lá no capítulo 3, a partir do versículo 10, a leitura bíblica é de 10 a 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, uma doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, sexto, amor, sétimo, paciência, olha a lista é grande, hein? Oitavo, perseguições, e quantas. Nona, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, ele cita aqui os lugares, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Parando aqui para falar logo de início, sobre esse exemplo dele de vida, de servo de Deus, de uma pessoa que servia ao Senhor com fidelidade, com afinco, com amor, com determinação, com espiritualidade. Não como hoje a gente vê em muitos, na vida de muitos escândalos. Existem pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, claro, mas a grande maioria que a gente tem visto aí, maus exemplos. Quem pode dizer, como ele disse e proferiu essas palavras dessa forma aqui: tu, porém, tens seguido a minha doutrina,
e assim por diante, conforme lemos aqui. É muito sério, tem muitas coisas acontecendo hoje, muitas heresias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Temos visto escândalos, temos presenciado, principalmente aí nas mídias sociais. Agora, com as mídias, a ascensão das mídias, a proliferação e a tendência é cada vez mais compartilhar, jogar lá, e tem pessoas que vivem disso, dessas propagações, desses escândalos, fofoca, gospel e por aí vai. Nós não vamos ficar aqui citando, mas escândalos gospel nos púlpitos, e cantores e pregadores e pastores que deveriam ser o exemplo, como Paulo aqui está falando para Timóteo. Olha que responsabilidade, chamando a si a responsabilidade da vida dele, do caráter dele, ilibado, e não esses maus exemplos, esses escândalos, essas coisas catastróficas, só falando assim, horríveis, que a gente tem visto hoje. E ele continua, versículo do número 12: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E é a realidade, né? Todos que desejam viver piamente tem que ser dessa forma, não superficialmente, não aparentemente. E ele continua: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. São as coisas que temos visto hoje. E aí ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tá? Interessante que o verbo aqui está no plural. De quem? De quem? Tá? De quem o tens aprendido. Está no plural, o verbo no grego, já falando acerca, né, das pessoas que foram muito importantes e que influenciaram de forma didática, de forma espiritual, a vida de Timóteo. E ele continua falando acerca disso. Versículo 15, que desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele fala: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os objetivos da lição são para mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Número 1. 2. Enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. Nunca abrir mão da Bíblia, da palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite, Salmos número 1, e por aí vai. 3. Considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Eu trago aqui e vou falar palavras do saudoso pastor, homem de Deus, Antônio Gilberto. Ele disse assim, ele sempre dizia: pregação e ensino têm que caminhar juntos, pois do contrário a igreja perderá o equilíbrio. E ele continua: uma igreja que prega e não ensina está preparando o caminho para a entrada de seitas falsas. Porém, uma igreja que só ensina, mas não prega, ela está preparando o caminho para o formalismo. É inconcebível que os homens impostores
e sedutores, esses que vão de mal a pior, conforme nós lemos, versículo 13, mas os homens maus enganadores vão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Que os homens, vou repetir, impostores e sedutores venham a alicerçar as suas doutrinas sobre as sagradas escrituras. Não tem como. Antes, dependerão de fontes estranhas à revelação da Bíblia. Esses homens, esses heréticos, falsos mestres, eles recorrem a fontes estranhas, utilizam a Bíblia para enganar, mas zero de interpretação, de exegese, zero. Em contraste com os tais, entretanto, o verdadeiro ministro da palavra que Paulo está falando para Timóteo permanecerá firme aos ensinamentos de seus progenitores espirituais. A mãe, a avó, que são mencionadas, foram de grande relevância e importância na vida de Timóteo, no crescimento espiritual dele. Depois, ele ainda bem jovem, tornou-se discípulo do apóstolo Paulo, foi discipulado, foi ensinado, foi preparado pelo apóstolo, fez parte da sua equipe ministerial de viagens missionárias, e como Deus usou Timóteo. Mas a base, lá atrás, lá na meninice, ainda criança, aprendendo as sagradas escrituras. O que Paulo quis dizer, falando acerca disso para Timóteo e lembrando a ele disso, olha a diferença, Timóteo. Olha a diferença da sua vida, do que hoje você está vivendo com esses homens, esses falsos mestres. Olha o contraste, olha o grande contraste que existe entre vocês, entre a sua vida, a sua conduta e a conduta deles. E aí, tem um elemento, esse herético, filosófico, místico, esotérico, o gnosticismo. Voltando a falar sobre o gnosticismo, os gnósticos que se infiltraram em algumas igrejas, como na igreja de Colossos e algumas outras. E Paulo combate, o apóstolo João também combate os gnósticos, o gnosticismo. E eles rejeitavam a autoridade do Antigo Testamento. Rejeitavam. Olha o que nós estamos estudando hoje. Perseverando na fé em Cristo. Daqui a pouco eu vou entrar falando sobre Cristo, a importância dele no contexto mundial, em tudo, né? Bíblico, no que diz respeito à palavra, né? Sobre Jesus. E é o assunto que estamos estudando, tratando exatamente isso. Então eles rejeitam, os gnósticos, eles rejeitavam a autoridade do Antigo Testamento. O gnosticismo é a incorporação das antigas religiões de mistérios, estava sendo praticado como filosofia, como cabalismo e essenismo antes do primeiro advento de Jesus. Eles estavam lá, perturbando, né? Já a cabeça, a mente dos novos na fé. Por exemplo, se tratando da igreja de Colossos,
quando Paulo escreve a partir do capítulo 2 aos Colossenses, eles falam acerca do combate. Esses gnósticos, os gnósticos, eles estão lá para perturbar, né? Porque os colossenses tinham acabado de sair, largar, abandonar o paganismo, estavam caminhando ainda na presença de Deus, dando os primeiros passos. Eles aproveitavam para se infiltrar e tentar desvirtuar a mente deles, tirá-los do foco do Evangelho. Os gnósticos tinham uma sabedoria e um conhecimento falsos, pelo que negligenciavam a sabedoria de Deus e o seu mistério, a saber, Cristo. Por isso Paulo combate principalmente isso em Colossenses 2:8, 1:27, 2:2. Para eles, a salvação deveria ser obtida através do conhecimento e não através da fé. Olha, nossa fé é em Jesus, perseverando na fé em Cristo. Mas eles, os gnósticos, diziam que era baseada, obtida através do conhecimento. Por isso, gnosticismo, gnosis, significa no grego conhecimento, mas é conhecimento, esse conhecimento esotérico. Na realidade, a gente sabe que é um conhecimento esotérico. Julgavam que a fé pertenceria a espíritos menos desenvolvidos, a qual poderia levar somente a uma forma inferior de redenção, ao passo que o tipo de conhecimento que possuíam, mediando através de ritos sagrados, das artes mágicas e de misticismo, os conduziria à completa redenção. Olha aí, a saber, a reabsorção pelo Espírito Divino. Os gnósticos pensavam que os aeões angelicais, considerados em seu conjunto, seriam a plenitude de Deus, isto é, a emanação de sua natureza e dos seus atributos. Cristo, nesse caso, seria apenas, para eles, Cristo seria apenas um dentre muitos aeões, ser angelical, como os demais seres angelicais, da mesma categoria, podendo participar da natureza e dos atributos de Deus apenas em parte, de modo fragmentário. Olha só que pensamento deles. O pensamento de Paulo, em contraste com isso, é que Cristo encerra a plenitude, pleroma de Deus, Colossenses 2:9. Vamos falar sobre regras de interpretação da Bíblia. A gente não pode abrir mão da palavra de Deus, nunca. Temos a regra de interpretação literal. Temos, número 2, regra da interpretação cristocêntrica. 3, regra da interpretação da primeira menção. 4, regra da interpretação da consideração do contexto. 5, regra da interpretação tríplice. Temos a regra, 6, da revelação cumulativa. 7, regra do bom senso. 8, regra da repetição. 9, regra do correto manuseio da palavra. 10, regra da prática. Eu quero apenas mencionar aqui e ler, mas eu posso deixar para vocês aí, já bem explicado, resumido, mas eu quero apenas deixar a regra, dentro dessas regras, sobre essas regras de interpretação bíblica. Regra da interpretação tríplice. As Escrituras têm 3 significados para a sua interpretação. Número 1, toda Escritura tem somente uma interpretação primária. É a interpretação pura e simples do que está escrito. Se é pedra, é pedra. Se é Israel, é Israel. Se é igreja,
é igreja, e assim por diante. Não adianta querer inventar. Tá? 2. Toda escritura tem muitas aplicações práticas. Aí já é uma outra situação. Aplicações práticas. Os pregadores, na maioria das vezes, utilizam interpretações práticas para conseguir maior êxito em suas mensagens. 3. Muitas passagens das Escrituras têm em adição a isso uma revelação profética sobre Jesus, perseverando na fé em Cristo, Jesus Cristo, o centro da Bíblia. Ele ocupa, Jesus, o lugar central das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nossa fé está baseada em Jesus, nossa fé em Cristo. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, Ele ocupa, repetindo, o lugar central nas Escrituras. Em tipos, Ele é um antítipo. Em figuras, em símbolos e profecias. O contemplamos em todos os livros. Agora, 5 palavras. 5 palavras referentes a Cristo resumem toda a Bíblia. Vamos lá? Primeira, preparação. Primeira palavra, preparação. O Antigo Testamento é uma preparação para o advento de Jesus. E veio para morrer por nós, como eu falei, para nos salvar. Segunda palavra, manifestação. Os evangelhos tratam de sua manifestação no mundo. Terceira palavra, propagação. O livro de Atos trata de sua propagação, seu nome e seus ensinos. Quarta palavra, que descreve Jesus. É um resumo em toda a Bíblia. A quarta, explanação. As epístolas explanam sua doutrina. Lembra do que Paulo falou? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Olha o que ele diz, doutrina. Doutrina. Então, explanação é a quarta palavra. Explanam sua doutrina, as epístolas. Epístolas paulinas, as epístolas em geral, né? As outras epístolas também. Quinta palavra, consumação. O Apocalipse trata da consumação de todas as coisas referentes a Jesus. Então, repetindo, o contemplamos em todos os livros da Bíblia. 5 palavras referentes a Cristo resumem toda a Bíblia. Número 1, preparação. Número 2, manifestação. Número 3, propagação. Número 4, explanação. E número 5, consumação. Aleluia. Nossa fé precisa estar firmada em Jesus, em Cristo. Glórias ao Senhor por isso. Aleluia. Seja louvado o nome do Senhor para sempre. Pessoal, vou ficando por aqui com mais um resumo da nossa lição bíblica. E nessa ocasião, a lição número 13, a última desse primeiro trimestre. Que Deus continue te abençoando. Você que não se inscreveu no meu canal, por gentileza, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixa seu joinha. E nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser. Aleluia. A Deus a honra, a glória, o louvor
e a exaltação. Seja o Senhor glorificado para sempre.